Amém? Então, a Bíblia fala e nos ensina em 2 Coríntios, no capítulo 8, no capítulo 9, a respeito de uma oferta específica que estava sendo levantada entre os crentes da igreja de Coríntios. E Paulo vai dizer toda uma perspectiva bíblica de como a oferta deve ser dada e quem já fazia as ofertas. Mas ali está falando de oferta, e eu queria começar pelo começo. A gente não começa ofertando, biblicamente a gente começa entregando os nossos dízimos ao Senhor. O dízimo, ele precede a oferta, ele vem antes da oferta. Embora que o dízimo seja uma oferta, ele não é uma oferta voluntária, ele é uma oferta tipo estabelecida. Agora você pode perguntar, estabelecida por Deus, mas vivemos pela graça, o dízimo era da lei, por que agora eu sou obrigado a dar 10%? Não, você não é obrigado a dar 10%, embora que o dízimo ele seja estabelecido num valor que você deve dar, ele ainda parte de um coração que deseja reconhecer algo em Deus. O dízimo ele não foi estabelecido na lei, como muitos falam. Eles dizem assim, não, o dízimo era da lei, e quando a lei foi embora, a lei acabou. Não, o dízimo ele foi estabelecido antes da lei. Quando você percebe que Caim e Abel, e eu tenho que parar para pensar, para não chamar outro nome dos meninos, né? Caim e Abel, eles vieram, eles desejaram trazer algo para Deus. Esse desejo ali já impõe algo de reconhecimento a Deus pela capacidade de você produzir. Por quê? Porque eles não viviam mais dentro da capacidade que Deus criou. No jardim, tudo estava disponível, eles viviam em alta produtividade, embora que Deus tenha dado o trabalho para eles guardarem e cultivarem, então existia um trabalho de fazer crescer o jardim tinha alta produtividade. Quando Adão peca, uma das consequências do pecado são cardos e abrolhos, ou seja, a terra vai ser sofrida para ser trabalhada, o resultado vai ser pequeno, por causa da maldição do pecado. Então a maldição traz uma baixa produtividade, a bênção divina traz uma alta produtividade. Então quando Adão ele se estabelece dentro do princípio das ofertas ao Senhor, aquilo é repassado por exemplo aos seus filhos, e quando chega o tempo deles, e isso é lindo demais, porque de repente esses meninos crescem e deixam de ser menino, não é verdade? De repente eu estou tendo conversa com o Eduardo, ele dizendo, pai, como é que faz para juntar investimento no que, porque eu vou casar. Caramba! E aquilo ali é meio chocante, a gente trabalha, porque um dia desse a gente falava potoca, hoje a gente fala coisas sérias, coisas de profissão, de carreira, de família. Então pelo exemplo essas coisas são estabelecidas, e pelo exemplo Caim e Abel trouxeram uma oferta ao Senhor, e aí o princípio da oferta, o princípio do dízimo é reconhecer em Deus a capacidade de produzir. Esse é o princípio. Agora, Deus não está interessado em oferta. Você já parou para pensar quanto você pode dar a Deus que vai impactar Ele? Me diz aí qual é o valor que Deus vai dizer, meu Deus, olha, me deram isso. Não está associada ao quanto você pode fazer, porque não existe valor que impressione Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele criou tudo aquilo que você pode pensar em existir, possuir uma vez na vida, é tudo dele. Então não existe valor que impressiona ele. Então, como uma oferta, e isso é uma coisa que as pessoas falam, as nossas ofertas vão fazer alguma diferença para Deus? Realmente não pelo valor que a coisa tem em si, mas pelo valor que a coisa tem para nós. Deus estabelece um valor àquilo que a gente está dando para Ele, mediante aquilo que é valorizado por nós. Porque quando Deus vai ver a diferença, existia diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. A Bíblia fala, Caim trouxe uma oferta, e você pode dizer, mas rapaz, ele trouxe uma oferta e não foi aceito.
Uma oferta não é boa, não. A gente vai aprender biblicamente que qualquer oferta não serve. E a Bíblia diz que a de Abel era diferenciada. Ela faz questão de dizer das primícias, da gordura, do melhor que ele poderia trazer, produzir. E quando você vai ver, a qualidade da oferta estava intimamente ligada ao coração do ofertante. Porque Deus, quando vai falar da oferta, Ele se agradou de Abel e da sua oferta, ao contrário de Caim, não se agradou. Então, nosso coração envolvido naquilo que a gente vai fazer está intimamente ligado com a qualidade daquilo que a gente vai entregar a Deus. E quando isso é conectado, Deus passa a valorizar aquela oferta, porque o nosso coração está dentro dela. Então, aquilo que a gente traz a Deus, ele está intimamente ligado ao nosso coração. Quando a gente vai lá na frente, em Gênesis capítulo 16, a gente vai encontrar Abraão. Abraão sai para a guerra, ganha a guerra, volta com os despojos. E Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. Essa figura ela é importante, porque lá na frente, em Hebreus, ele retorna, pelo menos ao nosso escopo, né? Dizendo que Jesus, ele é sacerdote, segundo não a ordem dos sacerdotes de Israel, mas a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então ele volta ao nosso escopo em Hebreus, trazendo importância para quem era esse Melquisedeque. E Melquisedeque, ele sai ao encontro de Abraão e diz: bendito seja Abraão, e o Deus Altíssimo que o abençoou. Você percebe que não estava aqui condicionado ele fazer alguma coisa para ter a bênção. Ele já era abençoado. Bendito seja Deus e bendito seja Abraão, que é abençoado por Deus. A bênção já estava nele, mas a resposta de Abraão entregou o dízimo de tudo. Pelo reconhecimento de ele ser abençoado. Só para você anotar, está em Gênesis capítulo 14, verso 20. Gênesis 14, verso 20. De tudo Abraão entregou o dízimo. Agora, Abraão entregou o dízimo para ser? Ele entregou o dízimo porque ele era, ele entregou. Agora, o dízimo não é uma compra da bênção. Você não compra a bênção por entregar o dízimo. Não existe... Isso não, a bênção não é uma mercadoria. Deus não é uma mercadoria, a bênção dele não pode ser comprada. Dízimo não vai comprar bênção. Agora, o dízimo reconhece senhorio. No momento em que você entrega o dízimo, você está dizendo: não foi a minha força, não foi o meu braço, não foi a minha capacidade, foi tu, Senhor. Entregar o dízimo a Deus é dizer: tu és Senhor de tudo que eu tenho. Atos manifestam coração. Você não percebe isso? Abel e Caim, o coração deles foi visto mediante os atos. E a qualidade daquilo que a gente faz está intimamente relacionada àquilo que a gente está ligado. Você sabe que você é abusado dentro de casa, você faz as coisas de qualquer jeito? Faz ou não faz? Faz, de qualquer jeito. Está abusado? Vamos fazer. Você, mulher, cozinha, não bota aquele tempero especial. Faz aquele feijão com arroz basicão, não tem nem charque dentro do feijão, né? É água e sal, né? Por quê? Você está abusada. Mas se você está feliz, se o seu coração está envolvido, tem esmero. É diferente. Sai, você faz a coisa de uma maneira diferente. Percebe-se na qualidade da coisa que foi feita, onde estava o seu coração. O dízimo, ele precede a lei.
Abraão é antes da lei. Abraão dá origem a Moisés. E Moisés recebe a lei. O dízimo vem de Abel. Ele é perpetuado em Abraão. Ele é instituído pela lei em Moisés. E ele é autorizado em Jesus. Se você for lá em Mateus, capítulo 23, no verso 23, Jesus diz lá: hipócrita e fariseu, hipócritas, dão o dízimo, mas vocês têm negado os preceitos da lei. Que preceitos são esses? Justiça, misericórdia e fé. Não adianta, não é uma taxa de um mafioso que você está pagando. Você não está pagando a taxa de proteção celestial. Eita, eu vou pagar minha taxa de proteção celestial, senão Deus me pega. Se Deus quisesse te pegar, deixa eu dizer um negócio. Gente, é Deus. Você percebe? Mas tem gente que lida com o dízimo como se fosse uma taxa de proteção. Não é. Porque os fariseus entregavam o dízimo e Jesus diz: hipócrita. Agora ele não está desautorizando o dízimo. Ele está dizendo: olha, anda na justiça, anda na misericórdia, faz com fé, mas também entrega o teu dízimo. Você deveria, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, devemos nos encontrar no ato de dizimar. Não faz por medo, gente. Entregar dízimo porque está com medo. Pelo amor de Deus. Com medo. Uma taxa a ser paga. Faça isso não. Sabe por quê? Porque também em Mateus, Jesus estabelece um princípio. Que esse princípio está em Isaías 29, 13, e também Jesus relata em Mateus 15, 8, 9. Ele diz: esse povo honra-me com os lábios. 15, a partir do 8. Mateus 15, 8. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Se o seu coração está longe, a honra é vazia. Vazia e irrepreensível. Tanto Isaías preveu isso, como Jesus fala isso. Nossa honra só é verdadeira se o nosso coração estiver envolvido. O dízimo é honrar a Deus com as primícias. E você precisa ter o seu coração envolvido com isso. A gente luta e todos nós estamos vivendo aspectos diferentes da nossa história com Deus. Tem gente aqui que está iniciando, tem gente que já está nessa jornada já faz um tempo, que já tem até carteirinha de associação, né? Tem gente que já está, estamos em fases diferentes. E quando a gente era lá atrás, era difícil entregar o dízimo. Porque, meu irmão, quando entrava o dinheiro, parecia chuva em deserto. Não precisa de deserto, chuva em Recife, em janeiro. A gotinha vinha assim, ela não chegava a bater no chão, ela evaporava antes de bater, o dinheiro picava na conta, meu irmão, era tanta conta para pagar. E a gente tinha aquele princípio de trazer o dízimo para a casa do tesouro, ok? Você traz, você entrega. O ato da entrega, ele é profético, é muito bom. Mas aí eu me complicava. Lá atrás, gente. Eu me complicava, porque entrava o dinheiro, eu começava a pagar a conta, tinha que pagar, e tinha conta que já estava querendo vencer, outra que já tinha uns certos dias que estava dizendo: oi, estou aqui, tu esqueceu? Não, tu esqueci não, vamos chegar. Ia ajeitando para lá e para cá. E quando chegava no domingo, você recebia na segunda, quando chegava no domingo para entregar o dízimo, cadê? O velho Deus entende. Entende mesmo. Deus não quer arrancar nada de você. O que é que você tem que ele se interessa? Deus não quer arrancar nada de você, mas mostrava, ele entendia o quão desorganizado eu era. E o quão eu dizia que honrava ele, mas as minhas atitudes honrava mais as contas.
E aí ele me ensinou lá atrás, que diz, a primeira coisa que você pensa quando o dinheiro pinga na conta, é isso que você honra. A primeira coisa que você pensa quando o dinheiro entra na conta, é isso, é nesse lugar onde está a sua honra. E aquilo ali foi uma tapa. Eu recebi ali. Eu gosto, às vezes. Deus dá umas tapas assim, é assim, bem delicado, mas dói. Mas dói. Eu digo, realmente, eu tenho honrado, eu tenho priorizado outras coisas. E isso é fonte de desorganização. O que é que Dedei faz agora? Primeiro dinheiro que entra. Entrou. Eu não faço uma transferência. É engraçado que na minha conta, ela sempre tem, a associação, Cláudia sempre vê toda a movimentação que faz, aparece lá. Ela sabe antes de mim que o dinheiro entrou. Ela já liga, ei, o dinheiro entrou, foi? Eu digo, não sei. Tu está dizendo? Aí diz, não, porque está precisando fazer isso. Mas antes, faz o dízimo. E a gente se organizou para honrar o Senhor. Pinga na nossa conta, pingou dinheiro, dízimo. Não interessa. Eu me recuso a pagar qualquer coisa que seja, sem antes entregar o dízimo. Foi como eu me achei. Aí o que é que eu faço? Aí eu não vou entregar mais, fica só essa coisa. Não, chega aqui, pega o meu envelopezinho de dízimo e entrega o meu envelope de dízimo vazio. Não foi feito a transferência? Eu honro, eu gosto do ato profético. Eu gosto de colocar na salva. Posso ser velho, o novo talvez não precise mais disso. Mas na minha velhice, o ato de entregar vale, é um ato profético. E eu vou lá e entrego. E celebro a entrega que já foi feita. Amém? Por quê? Porque lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9, diz assim, honra ao Senhor com os teus e com as primícias. De quê? Sobrou alguma para fora? Pingou na conta? Existe a possibilidade de você honrar a Deus. Não é lei. Não é obrigatório. É uma janela de oportunidade que se abre, que você pode honrar a Deus com aquilo que você tem. Por quê? Porque Ele falou. Quem impõe regra, quem impõe coisa para ser feita é o diabo, que tem um bocado de conta que você precisa pagar. E às vezes a gente diz que é o diabo que está dando conta para a gente, né? Mas quem foi que fez a conta? Tem vez que você faz umas compras que o diabo faz, eita! Nem eu! 18 vezes! Tem compra que você faz que o diabo faz, meu Deus! Mas a gente tem honrado mais as coisas do que o Senhor. Mas percebe que uma janela se abre, gente, uma janela se abre, onde a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia vai chegar a Deus como aroma suave. Uma janela de abençoar. Porque a gente se tem em alta conta demais. Você acha que, meu Deus, eu abençoei Deus. Esse mês eu abençoei Deus. Eu fiz o meu dízimo, Deus saiu abençoado por mim. Gente, precisa parar com isso e reconhecer onde nós estamos e o acesso que Ele nos dá. Acesso, gente, é sensacional. Aí você pode dizer, pastor, mas tá, entendi. Quero entregar meu dízimo, mas eu entrego meu dízimo. Eu estou entregando meu dízimo a uma casa aí de caridade, uma ONG.
eu estou entregando meu dízimo. Não é bíblico. Não, eu não estou atrás do seu dízimo, entenda isso. Se eu estivesse atrás do seu dízimo, a gente cadastrava você com a sua renda, o valor do dízimo, eu dava baixa quando você entregasse o seu dízimo, e se você não entregasse seu dízimo, você estava no SPC e Serasa, da Igreja Verbo da Vida, Boa Viagem. Quem ia ligar para você era Tony. Tony ia ligar para você. Olha, meu irmão, eu estou ligando. Para você entregar. Graças a Deus eu não sou fiscal de dízimo. Não, a gente não está interessado, meu irmão, em lhe trazer no cabestro dizimal. Isso é você com Deus. Não me entenda mal, a gente é extremamente grato pelo seu dízimo e a sua oferta. A gente tem feito a obra aqui por causa do seu dízimo e sua oferta. No meu coração existe gratidão por você confiar na visão. Gratidão. Mas exigência? Não. Agora, o que é bíblico eu preciso lhe dizer. Dízimo se entrega na igreja que você é alimentado. Simples. Onde você está sendo alimentado, é aí que você deve entregar o seu dízimo. Biblicamente, abra lá em Malaquias. Diga glória a vós, Senhor. Não me constranjo de falar de dízimos e oferta, porque é salvação para a nossa vida. Salvação. Malaquias capítulo 3, verso 8. Porque o 10 já é o alisado. Aqui é a confrontação. Olha só o que Malaquias está dizendo. Roubará o homem a Deus? Misericórdia mesmo, gente, porque olha só. E você acha que eu vou roubar Deus? Como é que eu roubo Deus? É Bíblia, você percebe que isso é Bíblia? Você quer abrir lá na sua para saber que está lá mesmo? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E ele responde, nos dízimos. Você percebe que ele separa? Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa. E lembra que o motivo dessa série é a gente estudar sobre oferta, mas a gente precisa estabelecer o fundamento. Antes do dízimo, o que você entrega não é oferta. Depois do dízimo, o que você entrega é oferta. Vamos lá. Verso 9. Com maldição sois... Oi. Com maldição sois amaldiçoados, porque de mim roubais, vós e a nação toda. Essa maldição não é Deus te amaldiçoando, porque tu não entregou o dízimo. Ó, volta a história do chefão da máfia. Vai quebrar tuas pernas. Não entregou o dízimo, Deus te quebra as pernas quando sair daqui. Eita, eu vim com dívida, não entreguei. Chegou na esquina, pá, as pernas quebradas, porque Deus quebrou tuas pernas. Não existe isso, gente. Agora, você sai de uma condição de reconhecimento de bênção. E onde não tem bênção, sobra o quê? Não tem outra, não tem meio termo. Ou você está na bênção, ou você está na... E esquecer de entregar num culto não quer dizer que você já está na maldição. É o seu coração não está envolvido nesse reconhecimento. É você não fazer em honra. Com maldição sois amaldiçoados. Não porque Deus te amaldiçoa, mas o resultado da tua escolha de usar o dízimo para pagar uma conta manifesta maldição. Bom que a gente escuta a agulha caindo, né? Vocês já ouviram o barulho do ar-condicionado hoje? Tá tão perceptível, né, o barulho do ar-condicionado. Isso é amor pela sua vida. Eu podia estar falando sobre a chave da vitória. E o culto aqui, todo mundo pulando e correndo. Não tem problema não, a gente já teve cultos assim. Não é? Mas a gente vai obedecer o que Deus fala, amém? Trazei, verso 10, todos os dízimos, quantos? Para onde?
Para que haja o quê? Na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós. Você percebe o condicional? Existe um condicional, não desgraçado. Gente, é a oportunidade. Quantos aqui querem uma oportunidade de um emprego que você vai trabalhar só de manhã e vai receber 3 vezes o que tu recebe hoje? Isso são oportunidades, janelas que se abrem. Agora, Deus está se comprometendo conosco, porque lá em Provérbios capítulo 3, o verso 9, vem seguido do 10. Porque quando ele fala, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, o 10 começa, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Por que é isso? Porque o princípio de Deus é aos que me honram, eu honrarei. Deus não sai perdendo nunca. Você não ganha dele. E isso é o que tem me animado, meu irmão. Eu quero saber quais são os limites. Eu tô indo assim no negócio fora do limite. Em conversa com Cláudia, ela disse, olha, não me dando nem nenhum dos meninos o que autorizou a cachorra feia. Não me dando e não dando nenhum dos meninos, vai em frente. É lógico que é sempre muito conversado. Tem algumas coisas que eu faço assim, depois eu vou conversar, não dá muito bem não. Normalmente é melhor falar antes, é mais gracioso. Mas a gente está provando limites, crescendo nisso. Agora quando ele fala, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, a gente pensa que a igreja está bichinha da igreja, está esperando para receber o dízimozinho dos membros para poder manter aberta. Mantimento não é provisão. É diferente. Provisão é o que mantém aberta. Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? A provisão vem dele. O mantimento é para avanço e crescimento. Você não entrega o dízimo para a gente manter a porta aberta, não. Você entrega seu dízimo para a gente expandir e crescer. Nós não estamos interessados em manter porta aberta, a gente está interessado em crescer no Senhor. E o seu dízimo faz parte desse negócio aqui. Toda vez que tiver um crescimento, um avanço, algo grande, é o seu dízimo que está promovendo o aumento dessa igreja, ampliando a esfera de atuação. Trazendo mais pessoas para esse lugar, proporcionando mais conforto, mudando de prédio, não sei. Mas é com os nossos dízimos que a gente vai fazer isso. Então, não entregue o seu dízimo à obra de caridade, oferte na obra de caridade. Mas o seu dízimo você traz para a igreja que você congrega. E se você não é daqui, não me inventa moda. Me empolguei, vou entregar o meu dízimo aqui. Não entrega, entrega na igreja que você congrega. É lá que você entrega seu dízimo. É lá que você participa de algo maior do que você mesmo. Na Bíblia não fala somente de dízimo, mas também de oferta. O dízimo não é nosso, mas é uma declaração do senhorio divino. Quando ofertamos sem entregar o dízimo, estamos ofertando algo que não nos pertence. Porque se o dízimo não é seu, o dízimo é reconhecimento de senhorio, se você oferta o dízimo, você está ofertando o dinheiro dos outros. E os outros é o Senhor. Primeiro eu reconheço que Deus é o Senhor, dízimo. Depois eu expresso a minha liberalidade, oferta. A maldição não é resposta de Deus, mas consequência da nossa escolha.
nós entregamos a Deus a nossa capacidade e Ele nos aumenta além da nossa capacidade. Mantimento é diferente de manutenção, mantimento é alimento para crescimento. E na mensagem fala, derramar bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. Deus é bom demais, à noite a gente vai continuar. E aí sim a gente vai entrar para falar de oferta. Se você está aqui e se sentiu de alguma maneira animado, à noite tem mais.